Estamos aí, né, a paz do Senhor, meus amados irmãos, na segunda parte desse livro, né, de edificação para a nossa vida. E você vai aprendendo, né, sobre batalha espiritual, porque tem pessoas que dão o curso, né, tem pessoas que têm canais que dão o curso, né, mas dá o curso para você comprar. Eles não dão de graça o curso. E nem, além de não dar de graça o curso, e eles nem falam sobre batalha espiritual. Mas aqui, né, não precisa eu dar curso de batalha espiritual, não. Aliás, não precisa eu vender curso de batalha espiritual. Porque a nossa vida é uma batalha espiritual todos os dias, né? E tem livros espirituais de homens e mulheres de Deus que passaram por níveis espirituais de batalha espiritual. Então eu estou trazendo aqui para vocês um livro, né, interessante sobre batalha espiritual, como vencer, como lutar, né, contra essas coisas malignas. E conforme eu vou falando aqui para vocês, você vai absorvendo, vai prestando atenção e vai botando em prática, né, tudo que eu falar aqui para os irmãos dentro da palavra de Deus, e você vai aprendendo, porque as igrejas não falam sobre isso, mas eu estou aqui para falar, em nome de Jesus, para te alertar e para você vencer. Amém? Continuando aqui a segunda parte. O chamado às armas. Uma vocação à guerra invisível. Há uma grande batalha sendo travada no mundo espiritual, isso todo mundo já sabe. É uma batalha pessoal interior entre a carne e o espírito. É uma batalha social com as forças do mal. É uma batalha espiritual com os poderes sobrenaturais malignos. Nos tempos do Antigo Testamento, a trombeta era usada para convocar o povo de Deus para a batalha. Hoje, um chamado está soando em todas as nações do mundo. É o chamado à guerra invisível. É um chamado às armas. A dimensão torna-se parte do exército de Deus. Você tem que se tornar parte do exército de Deus. Todos os exércitos do mundo natural têm um procedimento de admissão, né? Então, estas são coisas especiais que precisam ser feitas para que você possa unir as forças militares. Você está pronto para se tornar parte do exército de Deus nessa batalha? Então se aliste no exército de Deus. Se aliste nisso. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 5, versículo 32, não vi chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. No último capítulo você aprendeu sobre uma grande guerra invisível no mundo espiritual. Nesse capítulo você aprenderá como se alistar no exército de Deus, no mundo natural. Nos exércitos naturalmente tem rituais especiais de admissão. Nós, né, nos quais o impossível soldado deve participar, né, para unir-se às forças militares para esta dimensão. Torna-se também parte do exército de Deus. Deus também tem um plano especial para a admissão mediante o qual você se torna parte do seu exército espiritual. Seu plano ali está centrado em dois importantes conceitos: arrependimento e conversão, os quais resultam e justificam. Arrependimento. No mundo natural, quando um soldado se une a um exército, ele deve renunciar qualquer filiação anterior com os outros exércitos ou país.
Quando você se une ao exército de Deus, você deve se arrepender de seu vínculo com o pecado e o reino de Satanás. Isso se faz mediante o arrependimento. O arrependimento é uma decisão interior, mudança de mente, que resulta uma ação exterior de converter-se do pecado a Deus e à justiça. Em Atos capítulo 20, versículo 21, dê uma pausa no vídeo e leia em Atos capítulo 20, versículo 21. Amém? Verifique aí tudo direitinho. Isso é um chamado de converter-se a Deus mediante o ato de arrependimento. Então você deixa o pecado e o reino de Satanás e o domínio dele. Então arrependimento é uma decisão pessoal de mudar a sua lealdade do reino de Satã para o reino de Deus. Então esta mudança de mente é voltar-se do pecado, não podem ser feito por si mesmo. É o poder de Deus que produz a mudança na mente, no coração e na vida de um pecador. A Bíblia diz, claramente em Atos capítulo 11, versículo 18, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: logo, também ao gentio foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então, o arrependimento é um dom de Deus. Deus, porém, a Bíblia fala em Atos capítulo 5, versículo 31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. Ainda que as emoções possam estar envolvidas nos arrependimentos, o verdadeiro arrependimento é uma decisão, não somente uma emoção. Sentir pena pelo pecado e derramar lágrima não é o suficiente, irmão. Isso deve ser acompanhado por uma decisão interior que resulta em mudança exterior. Então, a importância do arrependimento. O arrependimento é importante porque Deus ordena em Atos capítulo 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância? Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, é necessário para evitar a morte espiritual. Em Lucas capítulo 13, versículo 3 diz: não eram eu, vô-lo afirmo, se porém não vos arrependeste, todos igualmente perecereis. Então é necessário para a vida eterna o arrependimento. Mediante o arrependimento, a pena de morte é removida e a vida eterna é garantida e concebida para você. Lá em Atos capítulo 11, versículo 18 diz: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: logo, também o gentio foi Deus concebido arrependimento para a vida. Então é necessário para o perdão. Deus não pode perdoar teus pecados a menos que você se arrependa. Tem que ter um arrependimento. Atos 2:38 diz: respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, que cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, é o desejo de Deus para todos. Deus não quer que ninguém experimente a morte espiritual de separação eterna de Deus no inferno. Então, a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9: não retarda, ó Senhor, a tua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. É a razão pela qual Jesus veio ao mundo. Não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Isso está em Lucas, capítulo 5, versículo 32. Então é necessário para entrar no reino de Deus.
Em Mateus capítulo 4, versículo 17 diz: Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está o próximo reino dos céus. Quando você se torna parte do reino de Deus, você está alistando no exército de Deus. Quando você pede o perdão dos seus pecados, você experimenta a conversão. A conversão significa voltar-se. Quando é usada em conexão com o arrependimento bíblico, significa voltar-se do caminho errado ao caminho correto. Então você deixa o reino de Satanás e se une ao reino de Deus, porque a Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 35, e converterá muitos os filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Isso está em Lucas capítulo 1, versículo 16. Agora, Atos capítulo 9, versículo 35 diz: virão todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converterão ao Senhor. Em Atos capítulo 11, versículo 21 diz: a mão do Senhor está com eles, e muitos crendo se converterão ao Senhor. Em Atos capítulo 26, versículo 18 diz: convertendo-se e voltando-se da escuridão do pecado à luz da justiça de Deus, para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. É voltar-se do poder de Satanás a Deus. A Bíblia diz em Atos 26, 18, da potestade de Satanás para Deus. E voltando-se das coisas terrenas às coisas espirituais. Em Atos capítulo 14, versículo 15 diz: senhores, por que fazer isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vós anunciai-vos o evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo que há nele. Então, voltando-se os falsos deuses ao Deus vivo e verdadeiro, irmão. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz: pois eles mesmos, no tocantes a nós, proclamam que percussão teve o nosso ingresso no nosso meio, e como deixando os ídolos, vós convertetes a Deus, para servirtes a Deus vivo e verdadeiro. Veja que a importância da conversão é muito importante para o cristão. A conversão deve acompanhar o arrependimento. Você deve voltar-se do injusto ao justo, porque é necessário entrar no reino de Deus. É necessário entrar no reino de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 3 diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Por que se tornar como uma criança? Criança, ela não tem vaidade. Criança não se pinta. Criança é uma coisa natural, uma beleza natural por dentro e por fora. Por isso que tem que ser como uma criança. Porque criança não tem vaidade. Criança não usa brinco. Criança não passa maquiagem. A criança é uma beleza natural. A Bíblia diz em Tiago 5,20: você se salva da morte espiritual. Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão dos pecados. Então é necessário para cancelar o pecado. Nosso pecado está escrito nos registros de Deus, até que nós arrependamos e nos convertamos, então nossos pecados são cancelados. A Bíblia diz em Atos 3,18: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Entende? Você lembra do filho pródigo? Filho pródigo, o arrependimento e a conversão são melhores ilustrados por uma história que Jesus contou sobre o filho pródigo. Você pode ler em Lucas capítulo 15, versículo 11 e 24.
Esse homem jovem deixou seu pai e sua casa, se dirigiu a uma terra distante. Devido ao pecado, desperdiçou tudo o que ele possuía. Eventualmente, esse homem logo se deu conta da sua condição. Estava faminto, sozinho, enfarrapados. Seu trabalho era cuidar dos porcos. Logo ele tomou uma importante decisão e disse: me levantarei e irei ao meu pai. E esta decisão interior resultou em uma mudança de suas ações exteriores. Dirigiu-se à casa de seu pai em busca de perdão, arrependimento, a mudança de mente. Você pode ler em Lucas capítulo 15, versículo 17 e 19. O jovem se deu conta, irmão, da condição de pecado. Tomou a decisão de ir a seu pai e arrepender-se de seu pecado. Isso é um exemplo de arrependimento, uma decisão interior que redunda em uma ação exterior, que é a conversão. É interessante, né, a história do filho pródigo. Amém.